Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Matemática com Joy. Esse é um curso de matemática básica para você aprender e rever todos os conceitos que você ou ainda não viu, ou tem dúvida, ou quer revisar. Galera, essa nossa primeira aula nós vamos aprender a diferença entre algarismos e números. Então, bora trabalhar, porque só ser bonito não dá. Gente, vem comigo. Vamos lá. O que são os algarismos? Os algarismos são símbolos. Símbolos, isso. Eles são símbolos. Ou nós podemos dizer que os algarismos são desenhos. Aí você vai olhar para mim e falar assim, não, impossível. Sim, é verdade. Os algarismos são os símbolos que nós utilizamos para representar uma determinada quantidade. Querem ver? Vocês já conhecem os algarismos. Eu vou colocar eles aqui na minha lousa. Existem 10 algarismos que nós utilizamos na matemática. Eu, por enquanto, não vou falar o nome deles. Eu só vou colocar o desenho desses algarismos. O símbolo, que são os nossos algarismos. Perceba, ó. E aí, conhece esse algarismo? Conhece esse símbolo? Vamos ver outro. Conhece esse algarismo, esse símbolo? E esse aqui, ó. Outro. Que tal esse? Ah, e esse aqui? Vamos colocar aqui embaixo os outros, tá? E esse aqui? Talvez você seja alguém familiarizado com esse aqui. Ah, e esse? E por último, esse símbolo aqui, esse algarismo. Queridos, esses são os nossos algarismos, são os símbolos, são os desenhos que nós utilizamos para expressar quantidades numéricas na nossa matemática. E esses algarismos, eles têm nomes. Vamos verificar quais são os nomes deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Esses são os 10 algarismos, os 10 símbolos que nós utilizamos para representar as quantidades. Se eu chego para você uma situação e eu faço o seguinte, ó. Eu falo para você assim, eu tenho isso daqui, ó. De camisetas dentro do meu guarda-roupa. Você vai olhar para mim e falar assim, mas Joyce, eu não conheço esse símbolo. Eu não sei qual é a quantidade numérica que esse símbolo representa. Aí eu chego para você e eu mostro assim, ó. Eu tenho isso aqui de camisetas dentro do meu guarda-roupa. Aí você olha para mim e fala, não, Joyce, esse símbolo aqui ele não pode representar essa quantidade. Uai, mas por que não? Porque esse símbolo, ele não existe na nossa representação matemática. Porém, vocês sabem qual é o símbolo, qual é o algarismo que representa essa quantidade aqui. Quem é o símbolo? Esse cara bonitão aqui, ó. Esse lindo aqui, ó. Ó que fofura. Ele é chamado de 3. Esse símbolo, esse algarismo representa, então, a quantidade numérica 3. Tá fazendo sentido para mim. Então, esse símbolo na matemática, esse algarismo, não existe. Vamos apagar ele aqui. Esses são os algarismos que nós utilizamos para representar os nossos números. Até agora eu evitei falar a palavra número, mas agora eu vou trazer para vocês quem são os números. Vamos lá, vem comigo para você entender. Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo para você, olha, os números, eles são uma combinação dos nossos algarismos para representar uma quantidade específica. Por exemplo, se eu chego e falo, eu tenho 7 pares de sapatos, eu tenho 7 sapatos no meu guarda-roupa. Então, eu posso dizer que esse aqui, esse 7, ele é a quantidade de sapatos que eu tenho guardado. Esse 7, ele é um algarismo que está aqui, ó. E esse desenho, esse símbolo, ele representa, vamos fazer na mão aqui, ó, nos dedinhos, a quantidade 7. Tá fazendo sentido, ele representa o número 7. Se eu chego para você e falo assim, olha, ontem eu saí, eu comi, fui no rodízio de pizza, eu comi 13 pedaços de pizza. Nossa, 13, Joyce, 13. Conseguiu? Consegui
comer 13 pedaços de pizza. E aí eu olho para você, eu estou indicando um número. O 13 é um número para mim. Só que o 13 ele é representado por 2 algarismos. Olha só, aqui eu tenho o primeiro algarismo, que é o 1, e aqui eu tenho o segundo algarismo, que é o 3. O nosso sistema de numeração, ele é conhecido como sistema de numeração decimal. Por que decimal? Só curiosidade. Esse decimal ele vai vir em uma outra aula. Esse decimal nós contamos de 10 em 10. Então, decimal é de décimo que nós trazemos então porque nós temos 10 dedos nas mãos. Exatamente isso. E aí você olha e você fala assim: ah, Joyce, então eu tenho o algarismo 1, que é o símbolo que representa essa quantidade. Eu tenho o algarismo 3, que é também quem representa a unidade. Mas a posição dos algarismos vai indicar para mim a quantidade 13. Ah, então eu tenho o algarismo 1, que é o símbolo, e tenho o algarismo 3. E nesta posição, o 1 para a esquerda e o 3 para a direita, eles indicam o número 13, a quantidade 13. Se eu chego para vocês e falo assim: olha, eu tenho 459 reais na minha conta. Então, eu agora estou dizendo para vocês que eu tenho um número de valor monetário, né, de 459 reais na minha conta, mas aqui eu utilizei quantos algarismos? Eu utilizei 3 algarismos. Eu utilizei o algarismo 4, eu utilizei o algarismo 5 e eu utilizei o algarismo 9. Eu utilizei 3 símbolos diferentes. Eu utilizei o algarismo 4 para indicar 400, que seriam as 4 centenas. Eu indiquei aqui, ó, eu trouxe o algarismo 5 para representar as 5 dezenas. E eu indiquei o algarismo 9 para representar 9 unidades. Então, o número, ele indica a quantidade que eu tenho. E eu consigo escrever os números utilizando quem? Os algarismos, que são os símbolos, os desenhos matemáticos que eu utilizo para escrever os números. Vou agora trazer como se fosse uma comparação, trazendo a matemática e o português lado a lado, para verificar aqui, falar, agora eu entendi de verdade. Por exemplo, se eu desenho aqui para vocês, deixa eu pegar uma outra corzinha. Se eu desenho aqui para vocês, fazer só aqui para separar a lousa. Se eu desenho aqui para vocês isso aqui, ó. Aí você vai olhar para mim e falar assim: ah, tá bom, até uma criancinha de 6, 7 anos vai olhar para mim e vai falar assim: essa é a letra A. Legal, essa é a letra A. Mas aqui eu consegui escrever uma palavra? Não, não conseguiu. Eu precisaria de outras letrinhas para conseguir escrever uma palavra. Então, a letra A é uma letra, ou seja, é um símbolo, é um desenho, tem até um movimento que eu utilizo para escrever essa letrinha A aqui. Então, como é que nós chamamos o conjunto onde nós agrupamos todas as letras que nós utilizamos no nosso português? Nós chamamos de alfabeto. E existem 26 letrinhas, certo? Existem 26 letras. Quando nós fazemos uma organização, um arranjo, uma combinação das letras, nós formamos as palavras. Então, o A, vamos colocar aqui, ó, para vocês entenderem. O A, eu poderia colocar o A aqui, ó, como se fosse um algarismo. A. Porém, como palavra, vou escrever amor, que é uma das minhas palavras favoritas. Olha que lindo, amor. A é uma letra que eu estou comparando como um algarismo para a matemática e amor é uma palavra, como se fosse um número. Então, essa daqui é uma letra que é agrupada a outras letras, eu consigo ter uma palavra. Tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Olha só, ó, gente, por pura curiosidade aqui, tá? Nós na matemática, nós utilizamos as letras gregas, certo? Então, nós utilizamos algumas letrinhas gregas para representar ângulos, para representar alguns valores. Então, 2 letrinhas gregas do alfabeto grego são o alfa e o beta.
Essas são as duas primeiras letras do alfabeto grego. E quando você fala as duas em sequência, alfabeta, alfabeta. É daí que vem a palavra alfabeto, que é o conjunto das letras que nós utilizamos para escrever todas as palavras que nós utilizamos. Pura curiosidade, tá bom, pessoal? Então, queridos, quando nós temos as letras, uma coisa muito importante, quando nós vamos ensinar uma letra para uma criança, nós falamos, agora nós vamos aprender a letrinha A, agora nós vamos aprender a letra B, agora nós vamos aprender as vogais, que são as letras A, E, I, O, U. Então a criança já cresce entendendo que a letra é o símbolo isolado, é o único símbolo aqui, é o símbolo unitário que representa a letra A, e ele tem esse som A. Agora, nós ensinamos para as crianças, agora com o A, nós vamos agrupar o A com outras letras e nós vamos formar a palavra amor, por exemplo. Amor, abacaxi. E nós mostramos para as crianças que isso é uma palavra. Isso é uma letra, isso é uma palavra. Bom, já na matemática, o que acontece? Quando nós vamos ensinar para as crianças, então talvez você é uma pedagoga que tem a sua sala de aula, talvez você é um pai ou uma mãe que tem uma criança em casa, talvez você é um adulto ou um adolescente ou até mesmo uma criança que está estudando aqui com a gente. Quando nós ensinamos uma criança pequena, nós não chegamos para a criança e ensinamos esse símbolo aqui, ó. E nós falamos assim, agora nós vamos aprender o algarismo 1. Não, nós não ensinamos isso. Nós falamos, agora nós vamos aprender o número 1. Por quê? Porque cada um desses algarismos, ele tem um valor numérico, um valor de quantidade. Então, eu não posso simplesmente separar isso para a criança. Quando eu vou ensinar assim, ó, esse é o número 1. Mas o símbolo do 1, ele se chama algarismo. Então, quando nós ensinamos, nós não falamos, agora nós vamos ensinar o algarismo 1. Nós já ensinamos, agora nós vamos aprender o número 1. E é por isso que quando as crianças crescem, elas têm tanta dificuldade de fazer essa diferença, de fazer essa separação. Uai, mas eu aprendi que esse é o número 1. Sim. Por quê? Porque todos os algarismos, os 10 algarismos, nós temos 10 algarismos. Todos os 10 algarismos têm um valor numérico, eles são uma quantidade, cada um deles é uma quantidade. Então, o 1, a gente ensina a criancinha desde que ela está fazendo 1 aninho de idade, faz 1, faz o número 1. E aí, quando nós vamos ensinar a criança a desenhar, todo algarismo ele tem um formato. Quando nós ensinamos uma criança, né, você sobe aqui a perninha e desce, é assim que a criança aprende. Aí depois a criança pode ir modificando, né? Aí tem um escrito assim, tem um escrito assim, tem um escrito assim, como eu gosto de escrever. E quando nós falamos isso para uma criança, ele não chega com o entendimento de que isso é o número 1 e esse símbolo, esse desenho, ele é conhecido como algarismo. Esse desenho aqui, esse formato aqui, esse símbolo é o algarismo que representa o número 2. E vocês podem perceber então que nós temos modificações dos algarismos. Os símbolos podem ser desenhados de maneira diferente. O 2, por exemplo, ele pode ser desenhado assim, como eu desenhei, ou assim. Quem me segue no Instagram, quem vê as postagens que eu coloco lá no Instagram, muitas vezes você vê que eu escrevo o número 2 assim, ou eu posso escrever assim. Então a criança já cresce entendendo que esse símbolo, ou seja, esse desenho de algarismo e esse desenho aqui de algarismo, eles representam a quantidade 2, eles representam o número 2. Então, essa é a diferença, porque nas letras, o A, eles entendem que o A é uma letra, o amor é uma palavra. Aqui, eles então pegam os algarismos e eles falam assim, mas esse aqui é um número 2. Quando nós chegamos, né, mais para frente que nós precisamos falar o algarismo, fica difícil de fazer essa separação, mas é exatamente isso. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha aprendido a diferença entre algarismo e número. Se você gostou, curte aqui a nossa aula, compartilha a nossa aula com outras pessoas, professoras, pais, alunos que vão gostar. Se inscreve no canal e
que você possa também deixar algum comentário, alguma pergunta. Queridos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!